Olá, nós vamos começar agora a nossa aula de número 2, a aula de inglês com fim específico de atender a necessidade daquelas pessoas que precisam ler e compreender textos em língua inglesa. Seja para fazer um exame de pós-graduação, um vestibular, um concurso, ou mesmo por interesse próprio, interesse pessoal em ler textos nesse idioma. Na aula passada, você viu que as palavras em inglês têm muitas palavras semelhantes ao português, porque são de origem latina e grega, como também no português. Hoje nós vamos ver um outro aspecto do texto. Vou mostrar aqui a vocês um slide para que vocês possam acompanhar bem o meu raciocínio. Então, eu dizia que a importância de você reconhecer palavras semelhantes ao português, porque elas são muitas no texto acadêmico e científico. E hoje eu quero chamar a atenção para a importância de você prestar atenção ao título e o subtítulo, ou vários subtítulos que possam existir no texto. A tendência do aluno é, na ânsia de responder à prova, né, as questões das provas, é deixar de lado o título e às vezes os subtítulos também. E quando o autor escolhe um subtítulo ou um título, ele escolhe de forma muito criteriosa para que aquele título resuma a ideia do seu texto e atraia o leitor para aquele contexto. Então é muito importante, porque você já vai ler o texto sabendo qual é o tema geral, qual é a proposta geral do autor. Vejam nesse caso que é o título e subtítulo do texto que nós vamos ler. A discriminação e a intolerância. O que são a discriminação e a intolerância? Então nós já sabemos o tema central do texto. Vejam o texto aqui, é o texto que nós vamos trabalhar, é esse. É um texto recortado para efeito didático. Eu recortei para que o texto fique num tamanho razoável para uma aula. Então vamos ver o primeiro parágrafo. Nós já sabemos o assunto do texto, que é discriminação e intolerância. O que são discriminação e intolerância? Ele começa dizendo: a discriminação, em todas suas formas e expressões possíveis, é uma das formas mais comuns de violações aos direitos humanos e abuso. Nessa frase, eu chamo a atenção só para rights, para aqueles que não conhecem, human rights, direitos humanos. Provavelmente você viu em alguma aula right como direito, left como esquerda, e é a mesma palavra, human rights, direitos humanos. Ela afeta milhões de pessoas todos os dias e é uma das mais difíceis de se reconhecer. Nessa sentença, acredito que a palavra menos comum, digamos assim, é recognize para vocês, que é reconhecer. Então, é uma das mais difíceis de se reconhecer. A discriminação e a intolerância são conceitos intimamente relacionados. A palavra closely, que podia ser que vocês não se lembrassem, provavelmente vocês estudaram close, que é fechar. Fechar a porta, fechar o livro. Close the book. E alguns podem ter visto a expressão close to, próximo a, que é nesse sentido que é a expressão closely. Closely é no sentido de proximidade, então são conceitos intimamente relacionados. A intolerância é uma falta de respeito às práticas e às crenças, outras que não a própria de alguém. Então, lack of respect é a falta de respeito, lack. Beliefs, nós vimos na aula passada, vimos believe, como acreditar, o verbo, e vimos também beliefs, crenças, credos, outros que não o próprio de uma pessoa, quer dizer, as próprias crenças e as próprias práticas de alguém. Ela também envolve a rejeição de pessoas, whom we perceive as different, que nós percebemos como diferentes. Por exemplo, membros de um grupo social ou étnico, outro que não o nosso. Ou pessoas que são diferentes na orientação política ou sexual. Então, voltando a esse pedacinho para tirar alguma dúvida. Also também envolve a rejeição de pessoas que, whom, é uma forma menos usual de se usar o pronome relativo que,
é usado na estrutura diferente de who, mas todos dois significam que, e você traduzindo dessa forma, tanto whom como who, como o pronome relativo que, vai atender à compreensão do texto. Então, a rejeição de pessoas que nós percebemos como diferentes. E aí segue, por exemplo, membros de um grupo social étnico, outro que não o nosso, ou pessoas que são diferentes na orientação política ou sexual. A intolerância pode se manifestar em grande escala de ações, desde a rejeição através de um discurso com ódio, até a injúria física ou ofensa física, ou até mesmo o assassinato. Voltemos a esse pedacinho. A intolerância pode se manifestar, esse itself, se manifestar, in a wide range. Range significa âmbito, alcance, extensão. E eu acredito que a melhor tradução aqui seja numa grande escala, uma larga escala, porque o wide é largo, uma larga escala de ações, desde avoidance, vem do verbo avoid, evitar, mas nós não dizemos em português evitação. Então, nós vamos dizer rejeição. Então, desde a rejeição através, já conhecemos, through, lembra? Na primeira aula, através de um discurso de ódio, com ódio, um discurso de aversão, até a injúria física, a ofensa física, ou mesmo o assassinato, até mesmo o assassinato, even murder. Veja as palavras que eu acho que vale a pena, as expressões que você deve incluir no seu glossário. Human rights, direitos humanos, closely related, intimamente relacionados, lack of respect, falta de respeito, hate speech, um discurso, speech é discurso, é fala, oratória, cheio de ódio, cheio de aversão. Physical injury, injúria física, ofensa física. Além dessas expressões, aconselho que vocês também vejam essas outras palavras. Avoidance, que eu disse durante o texto, que tem a mesma base do verbo avoid, avoidance é o substantivo, só que nós não dizemos em português evitação. Então vamos traduzir avoidance como rejeição, avoid como evitar ou rejeitar. Murder, vimos no texto como assassinato. Seguindo aquela ideia de que é bom que você vá agrupando palavras que facilita muito a sua compreensão e a sua assimilação do vocabulário, então nós vimos murder como assassinato no texto. Murderer é o assassino e to murder o verbo, matar, assassinar. Own, vimos no texto como próprio, owner, proprietário, to own, possuir, ter. Aparece no texto a palavra recognize, reconhecer. Aproveitamos e anexamos recognition, que é o reconhecimento. Nesse próximo slide, nós temos expressões que apareceram no texto na forma superlativa. The most difficult, the most common, e acrescentei the most relevant. Só para exemplificar. Então, nós temos o mais difícil, o mais comum, o mais relevante. São expressões que a gente entende com muita facilidade, porque a gente fixa que most é mais e entendemos a expressão. O mais difícil, o mais comum, o mais relevante. O que é diferente para o estudante brasileiro é o superlativo dos adjetivos curtos, que são esses exemplos que estão abaixo. Porque eles não usam a palavra most, usam um sufixo, o sufixo est. Lembra que na aula 1 nós vimos the broader sense, no sentido mais amplo, e broad, eu dizia que era amplo, vasto, e no momento que nós temos o sufixo est, nós vamos entender como o mais amplo. The broadest, high, alto, the highest, o mais alto. Easy, fácil, the easiest, o mais fácil. E aqui eu coloquei de propósito esse exemplo para que vocês lembrem que as palavras terminadas em y substituem o y por i antes de receber o sufixo de superlativo. E por que eu acho isso muito importante? Porque muitas bancas permitem que vocês consultem os dicionários monolíngues ou às vezes bilíngues. Então você tem que lembrar que se encontrar uma palavra terminada em IEST, é porque a sua forma original termina em Y. É dessa forma que você tem que procurar no dicionário. É a mesma coisa com cozy.
the coziest, o mais aconchegante. Uma outra modificação que acontece é nos adjetivos terminados em uma consoante, precedido de uma vogal e de uma consoante, como é o caso de big e o caso de thin, que antes de ser acrescentado o superlativo, o sufixo de superlativo, se dobra essa consoante final. Então, big, se dobra o G final e ficamos com the biggest, e thin, dobramos o N final, the thinnest. Então, the biggest seria o equivalente ao mais grande, mas como nós não usamos esse em português, nós dizemos o maior, mas só para que vocês lembrem que sempre essa terminação ST vai corresponder ao nosso mais. Thinnest, the thinnest, o mais magro. Vamos ver agora o segundo parágrafo e o terceiro. A discriminação ocorre quando as pessoas são tratadas menos favoravelmente do que outras pessoas são, numa situação comparável, somente porque elas pertencem ou são percebidas como pertencerem a um certo grupo ou categoria de pessoas. Vamos voltar esse pedacinho. Então, a discriminação ocorre, lembra o português. Quando, when, quando as pessoas são tratadas, treated, lembra o português também, menos favoravelmente. Lembram que eu disse na aula passada que o LY em inglês geralmente corresponde à nossa terminação do advérbio mente, a nossa terminação de advérbio mente. Então, nós temos menos favoravelmente do que outras pessoas são, numa situação comparável, numa situação semelhante. Somente, only, porque elas pertencem, belong a pertencer, ou são percebidas como pertencentes ou por pertencerem a um certo grupo ou categoria de pessoas. As pessoas podem ser discriminadas por causa da idade, incapacidade, etnia, origem, crença política, raça, religião, sexo ou gênero, orientação sexual, língua, cultura e em muitos outros aspectos. Vamos voltar esse pedacinho. As pessoas podem ser discriminadas. May é traduzido como pode, da mesma forma que can. A tradução é a mesma. As pessoas podem ser discriminadas against. Against significa contra, é uma palavra que precisamos aprender, mas que nessa frase é melhor não traduzir, porque nós não dizemos em português discriminados contra. Então, as pessoas podem ser discriminadas e deixamos de fora against por causa da sua idade, because of their age. Because sozinho é porque, mas because of é por causa de. Então, por causa de sua idade, incapacidade, etnia, aí eu acredito que não haja dificuldade. Origem, crença política, raça, religião, sexo ou gênero, orientação sexual, língua, cultura e em muitos outros aspectos. Ground pode ser traduzido como solo, terreno, terra, mas na realidade o sentido aqui que a gente quer dar nessa frase especialmente é em muitas outras áreas, em muitos outros aspectos. A discriminação, que é frequentemente o resultado de preconceitos que as pessoas têm, torna as pessoas impotentes, as impede de se tornarem cidadãos ativos, as restringe de desenvolverem suas habilidades e, em muitas situações, de acessarem o trabalho, serviços de saúde, a educação ou acomodação. Então, voltemos aqui. A discriminação que é frequentemente. Which é que, então a tradução é a mesma de who e whom. Which, só que ele se refere a coisa. Então, a discriminação que é frequentemente, often, o resultado de preconceitos que as pessoas têm. Prejudice, preconceitos. E hold, é segurar, é deter. Mas nós dizemos com mais naturalidade que as pessoas têm preconceitos, que as pessoas têm torna as pessoas impotentes. Makes é fazer, mas também em português nós não dizemos fazem as pessoas impotentes. É melhor dizer tornam as pessoas impotentes. Powerless, é bom a gente prestar atenção a esse sufixo less, que é sempre sem energia, sem poder, sem força. Então, impotente. As impede de se tornarem cidadãos ativos. As restringe de desenvolverem suas habilidades. Lembra na aula passada que eu disse que skills tem como sinônimo abilities? E, em muitas situações, de acessarem
trabalho, serviço de saúde, educação ou acomodação. No terceiro parágrafo, nós temos: a discriminação tem consequências diretas sobre as pessoas e grupos sendo discriminados. Mas tem também consequências indiretas e profundas na sociedade como um todo. Vamos voltar para tirar as dúvidas? Então, você tem a discriminação tem consequências diretas sobre essas pessoas e grupos sendo discriminados, mas, it has also, ela tem também consequências indiretas e profundas na sociedade como um todo. As a whole é uma expressão que significa como um todo. Uma sociedade onde a discriminação é permitida ou tolerada é uma sociedade onde as pessoas são privadas de exercerem livremente seu potencial total para si mesma e para a sociedade. Então, voltando a essa última frase, uma sociedade onde, vejam bem, vocês confundem muito when com where. When está lá na primeira frase do segundo parágrafo, when, quando, where, onde. Então, uma sociedade onde a discriminação é permitida, allowed, ou tolerada, é uma sociedade onde as pessoas são privadas, deprived, lembram privadas do português? São privadas de exercerem freely, livremente. Novamente eu chamo a atenção para esse final de LY, que corresponde ao nosso mente. Então, são privadas de exercerem livremente todo o seu potencial para si mesmas e para a sociedade. Então, vamos ver o que é importante a gente incluir no nosso glossário. Against, the fight against the strongest group. Eles lutam contra o grupo mais forte. Eu insisto que vocês prestem muita atenção às conjunções, às preposições, porque elas estabelecem relações entre as frases, entre palavras. Então, a gente precisa saber muito bem essas preposições, as condições. Então, against, apesar de nós não termos traduzido no texto, que não cabia discriminado contra, ela é uma palavra importante. Eles lutam contra o grupo mais forte. There are also deep consequences. Há também consequências profundas. It often happens in many other grounds. Frequentemente acontece em muitas outras áreas, em muitos outros aspectos. It's only a question of prejudice. É apenas uma questão de preconceito. Então, ficamos com essa ideia de against, also, often, only. E because of, por causa de, they are discriminated because of their religion. Eles são discriminados por causa de sua religião. As a whole, our society as a whole is full of prejudice. Nossa sociedade como um todo está cheia de preconceitos. Acrescento ainda, para que a gente fixe bem, who e whom, que eu disse que podia ser traduzido como que, e which também, que nós traduzimos no texto como que. A diferença é que who e whom sempre vão se referir à pessoa. Então, eu digo, o preconceituoso que, eu vou usar who, e posso usar whom dependendo da estrutura da frase. E which sempre se referindo a uma coisa. Então, eu vou dizer a lei que, o preconceito que, usando which. Vimos when, quando, where, onde, e eu aproveitei para acrescentar why, por quê. E quero incluir nessa aula de hoje uma revisão do Simple Present, porque, novamente, eu vejo uma dificuldade de alguns alunos de, por exemplo, quando precisam ir ao dicionário, não saberem como procurar o verbete adequado. Então, vocês já devem ter estudado que no inglês, na terceira pessoa do singular, se acrescenta S, que as outras formas todas estão iguais. Por exemplo, nós temos aqui I, we, you, they make. Mas dizemos he, she, it makes.
Então, é mais fácil do que o português, não é? Eu digo assim, se o estrangeiro vai estudar português, ele tem que estudar 6 pessoas diferentes do verbo, enquanto que no inglês é apenas uma que é diferente. Eu digo eu faço, nós fazemos, você faz, eles fazem. Usa a mesma forma, make. Só há uma modificação que é na terceira pessoa do singular. E às vezes os alunos perguntam, mas S geralmente não indica plural? Não, mesmo em português eu digo tu estudas, tu trabalhas, e esse S não é de plural, é um S de segunda pessoa do singular. O mesmo acontece em inglês, é um S de terceira pessoa do singular. E apareceu no texto expressões como it affects, it involves, it occurs. Com S final de terceira pessoa, a discriminação, ela afeta, ela envolve, ela ocorre. E aparece também um verbo que tem uma forma diferente, que é o have, que é o verbo ter, que não recebe o S na terceira pessoa, que o normal seria nós pensarmos em haves, né? Mas é uma exceção, a forma correta é it has indirect consequences. Ela tem consequências indiretas. Has é o presente. É bom lembrar isso. Às vezes alguns alunos confundem com o passado. Teve o S é porque é a terceira do singular do presente. E os verbos terminados em O, acrescenta-se ES, she goes. Os verbos terminados em sons sibilantes, que são os sons s, sh, esses sonzinhos, temos que acrescentar S. Que não teria como se pronunciar essa palavra se acrescentasse apenas o S, não é? Como é que você ia acrescentar em access um terceiro S? Seria impossível. Então, todas as palavras terminadas em SS, SH, CH, se acrescenta ES na terceira pessoa, e não só o S, que é acrescentado na grande maioria dos verbos. E isso é importante para que você olhe no dicionário já retirando o S final. Né? O verbete que você vai procurar é sem o S, é access, é punish, é watch. E no último exemplo nós temos replies. Lembra que no superlativo eu disse que quando a palavra terminava em Y, precedido de consoantes, trocava o Y em I, e depois é que se acrescenta EST, a mesma coisa acontece na terceira pessoa. Quando o verbo termina em Y, precedido de uma consoante, como é o caso de reply, o Y é substituído por I, depois é que ele recebe o sufixo de terceira pessoa, replies. Importante para que vocês já conheçam os verbos nos textos e possam consultar adequadamente seu dicionário. Aqui tem algumas expressões que são usadas muito frequentemente em textos que têm o presente, porque são advérbios de frequência, e nós começamos exatamente por frequentemente, often, frequently, seldom and rarely, raramente, always, sempre, never, nunca, sometimes, algumas vezes, hardly ever, quase nunca, once a month, uma vez por mês, once a year, uma vez por ano, twice a week, 2 vezes por semana, twice a day, 2 vezes ao dia. Once equivale a uma vez, twice a 2 vezes. E a partir daí você vai usar um cardinal comum. 3 vezes, 3 times, 4 vezes, 4 times, 10 vezes, 10 times. Entende? Então, o que realmente é diferente para nós é o once and twice. Então, essas expressões são importantes, esses advérbios de frequência. Bom, então esse foi o texto que nós vimos hoje. E vimos o texto, e vimos lá no início da aula a discriminação e a intolerância, que são a discriminação e a intolerância? Esse era o título, não é? E o que é que nós vimos? Que no primeiro parágrafo ele fala da violação de direitos humanos, das formas, não é, de discriminação. No segundo, ele fala mais detalhadamente como as pessoas tratam as outras, a depender da raça, da religião, do sexo, etc. No terceiro, a consequência sobre essas pessoas, né? Consequências profundas na sociedade como um todo. Então, veja, o nosso raciocínio inicial, ao lermos o texto, o título e o subtítulo, foi perfeito, não é? E não é perfeito porque nós sabemos mais do que os outros, não, é porque quando o autor escolhe o título e o subtítulo, ele escolhe com muito cuidado, para que realmente oriente a leitura do seu leitor. Tá?
Bom, deixo aqui com vocês uma tarefa, um dever de casa, não sei como nós chamaríamos, essa frase para que vocês treinem a sua tradução. É uma frase que eu gosto muito de William Ward. The pessimist complains about the wind, the optimist expects it to change, and the realist adjusts the sails. Deixo para que vocês consultem os dicionários, os verbos estão na terceira pessoa. Boa sorte, espero que tenham aproveitado. Façam os comentários que acharem importante e a gente se vê na próxima aula. Boa sorte e continue firme estudando com muito esforço, com muito empenho. Boa sorte e até o próximo encontro.